Oi, gente, vamos entrando. Sejam bem-vindos. Oi, oi, oi. Oi, pessoal que já tá entrando. Oi, Bru. Ai, que saudade de fazer live, gente. Já tô me acostumando com essa ideia de fazer live, né? Daqui a pouco eu invento uma por semana, assim, não sei. O que vocês acham? Oi, oi, oi. Oi, Kátia. A Evelyn. Oi, Lu. Linda, linda você. Obrigada. Gente, felicidade o pessoal entrando. Oi, Gabi, minha prima. Oi, oi. Beijo, Gabi. Quem sabe daqui uns dias a gente faz uma live, né? Olha só. Gente, vão entrando, sintam-se em casa. Vocês sabem que estão em casa no meu Instagram, né? E eu vou esperar uns minutinhos. Pouca coisa, eu prometo. E a gente já chama a Fê e já começa essa live terapia de hoje. Que vai ser bem interessante. Eu tô falando trialto com o volume aqui de água, né? Com o volume da música. Oi, mãe! Mames no quarto ao lado, interagindo aqui. Isso aí se chama, olha, interatividade. Gente, brincadeiras à parte, né? Mas sejam bem-vindos mais uma vez. Ai, que legal, muita gente entrando. Gente, enquanto isso... Oi, Dai! Deixa eu contar pra vocês, né? Eu lancei a enquete agora no final da tarde, noite já, justamente porque eu queria que todo mundo pensasse um pouquinho antes de chegar nessa live. Que já chegasse um pouco, né, com uma certa expectativa, com um certo pensamento já a respeito dessa live. Mas é óbvio, né, que com a Fer tudo é uma surpresa, com a Fer tudo é uma nova experiência, então eu estou muito ansiosa por isso também. E enquanto isso, oi Massi, fielzíssimo em todas as lives, o Massi e a Lud, que eu vi que tem um boa noite. Ai, Lud, obrigada por estar aqui. E a Mary, que bom te rever. Muito, Mary, saudades. A próxima vez que passar lá pela rádio, bate lá no estúdio, que daí eu vou te dar um abraço. Oi, Inês, oi, Gabi. Baldaço Zanato, lembra de mim, Juju? Deve ser o Gui ou a Brenda, porque são os irmãos que eu conheço com esse sobrenome, então com certeza eu lembro, sem dúvida nenhuma. Oi, gente, oi, oi, oi. Gente, acho que eu já vou chamar a Fer por aqui, porque tá todo mundo na expectativa pra entender um pouquinho melhor o assunto de hoje, né? Olha os cabos lá atrás, ó. Isso é organização, galera. Minha mãe, se estivesse aqui, ia dizer, vocês não viram a cama dela. Né, mãe? Pode confirmar, se estiver aí assistindo. Fer, tá por aqui? Vou te chamar. Vou chamar a Fer. Vamos convidar ela para Fer entrar. E, gente, quem não respondeu as enquetes que a gente vai comentar, ainda dá tempo. Oi, Fer! Oi! Deixa eu virar o celular para esconder aquela quantidade de fio lá atrás. Pronto, assim ninguém vê, né? Os arremates que a gente cria, né? Cria um estúdio no meu quarto, mas é isso aí. Oi, Fer, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Tava falando isso com o meu amor agora, a gente tava aqui organizando. Ele disse, amor, a gente tá em casa, não tá no estúdio. É verdade, né? A gente tá em casa, então tem todo o contexto. Tem gato no colo, tem campainha tocando, tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte. Fer, Beijo grande pra todo mundo aí que tá mandando um oi. Beijo, né? Tão legal, adorei porque já começou a live, o pessoal já interagindo, isso me dá uma expectativa muito boa, viu? Que o pessoal tá interessado no assunto, tá querendo saber o que é esse assunto, né? Personalidade, que foi o mais votado, mas antes disso, se me permite, Fer, a gente falou do estúdio em casa, enfim, esse é um lado, é uma perspectiva muito positiva da pandemia, né? Embora ela tenha todo um outro lado muito triste, a gente aprende a ver como outras coisas boas nos surgem em meio a tudo isso, né? Quem sabe essa reinvenção, essa nova forma de ver as possibilidades. Não deixa de testar nossa crença ao lado da nossa personalidade ser flexível, né? Se moldar. O quanto eu me adapto, o quanto eu me reinvento, o quanto eu sou mais rígido com isso, o quanto eu posso fazer algo bom com isso. Também é uma forma de a gente perceber nossa personalidade, né? O quanto eu me adapto em assistir uma live, já que eu não posso ir pessoalmente fazer um curso.
ir numa palestra, o quanto eu me presto a fazer isso pelo telefone, né? Fazer isso de pantufa. Tô aqui de pantufa. Eu tô arrumada daqui pra cima, né? Daqui pra baixo eu tô de pijama e pantufa, tá? Tô bem plena. Então, também, o quanto a gente se percebe isso, o quanto eu sou rígida em pegar o telefone. Ou até fazer um curso online, né, Juju? Um curso de inglês, que hora para, hora é presencial, hora é pelo computador. Então, o quanto eu sou flexível, o quanto eu tô maleável. Na sexta-feira, nossa meditação sobre a mudança, né? Toda mudança, ela exige dança, ela exige jogo de cintura. Então, o quanto eu estou apto a ter jogo de cintura às mudanças que se apresentam. Seja pelo fator que for, o fator externo que for. E às vezes é um fator interno também, né, Juju? Não estou satisfeita com alguma coisa e o quanto eu me permito dançar, o quanto eu me permito mudar com o que se apresenta, seja um fator externo ou interno. Fer, a partir disso a gente já vai pro assunto. Eu lancei uma enquete na semana passada, acho que foi na quinta-feira, se o pessoal preferia nessa primeira live ouvir, falar, comentar, participar de um bate-papo sobre personalidades ou sobre as fases da infância. E foi acirrada, ou mais ou menos, foi mais ou menos, se eu não me engano. Agora eu não tenho certeza, mas foi mais personalidade que ganhou. E fases da infância estava quase. Então, o pessoal que votou para fases da infância, a gente vai falar sobre isso, né, Fer? Em outra oportunidade. E quem sabe, junto com esse assunto, como mais votado nessa primeira enquete. E aí, oi, oi, oi. Me ouvindo? Ter dado uma travadinha, talvez fosse o meu. Deu? Eu te vi aí dançando, viu? Com as mãozinhas. Ah, tu que me ensinou isso aqui, ó. É que a gente vê, quando vem uma mão na tela, tu pensa, opa, peraí, deu algum erro. Mas, Fer, eu falava que personalidade ganhou nessa primeira enquete e que fases da infância fica para uma segunda, terceira, quarta. Nós teremos muitas live terapias, eu espero, né? E que todas elas possam abordar assuntos de extrema relevância. Então, quando eu percebi a participação do pessoal em votar, porque teve muitos votantes, acho que foi uma das enquetes que eu mais tive participação no meu Instagram num todo, o que me deixou muito feliz também. Então, quando percebi o interesse, a gente se sente mais confortável ainda, né? Enfim, em realizar. Se fosse para uma pessoa votando, já seria realizador, porque a gente sabe que chega para essa pessoa com a intensidade que ela espera. Então, isso a gente aprendeu no teatro, né? Se a Prof. Adri estiver por aí, não importa se tem uma pessoa na plateia ou mais, a gente tem que fazer tão bem quanto. Então, obrigada a todos que participaram e por isso aqui estamos, falando sobre personalidade. Fer, e daí antes a gente falava, né, eu e você só por WhatsApp, e aí eu tenho uma personalidade, eu sou uma personalidade, eu sou um personagem, eu sou eu, Ana Júlia, como assim? Como a gente esclarece a personalidade na gente, enfim, me ajuda aí. Tá ótimo, vamos lá. Então, são vários pontos de vista, né? Assim como a gente viu a Tia Mérita aí também, que é uma psicóloga incrível, maravilhosa. A Tia Mary, ela tem o dom de englobar psicologia e todo esse lado espiritual junto. Então, ela sabe o quanto eu sou fã dela e do trabalho que ela realiza. Então, são várias formas de enxergar. Então, qualquer forma que eu falar também vai ser partindo da minha personalidade. Tá? Então, a gente pega essa forma. A personalidade, Juju, é a forma com que a gente desenvolveu, os filtros que a gente desenvolveu para enxergar o mundo, né? Que linda aí. Menas, Tia Mary. Então, são os filtros que a gente desenvolveu na forma de enxergar o mundo, que já há uma predisposição genética, né, Juju? Já tem uma predisposição lá do óvulo, quando estava dentro da barriga da nossa vovó, quando a mamãe se formava lá dentro da barriga da nossa vovó, aquele ovócito que depois, na fase madura, ia ser fecundada pelo esperma, já tinha uma predisposição genética a eu desenvolver este filtro. A minha gestação... Peraí que o meu amor vai ter que me dar um help. Amor, fica todo escuro meu celular. Não sei se a câmera sai.
Não sei. A gente vê, Fer. Vocês me veem? Ah, então tá certo. Tá É. certo. Se Então, quiser ajeitar aí, não tem problema. Pessoal, se alguém inclusive não tiver falando ouvindo ou enquanto meu travar amor pra alguém faz de suporte vocês, técnico. se travar pra alguém, gente, avisem, coloca aqui nos comentários Tá que a bem. gente vai organizando. Tá ótimo, então. Certo. Então, vamos continuar. O que acontece? Oi. Rafa mandou tudo certo e pra mim travou, gente. Eu não sei se pra vocês travou, a Fer também. Oi, Fer. Falamos, foi só a gente falar, né? Oi, oi, celular. Por favor, não me deixem aqui falando sozinha, galera que tá assistindo. Ajuda aí, conversa comigo. Enquanto a gente vai ver. Travou, né, Rafa? Viu, Fer? Saiu. Isso é levar um vácuo ao vivo, né? Brincadeiras à parte, gente, acontece, né? Quando é ao vivo, é ao vivo. Chamar ela, vamos ver, ela já está por aqui. Vamos ver se tá certo. Vai dar. Oi, seja bem-vinda de volta de novo. Então, tá tudo certo. Tudo certo. Ah, eu achei Ó, lindo que quando tu disse que ficou sozinha, o pessoal começou a dizer como tá a tua vida aí, Juju, pra não te deixar. Isso foi lindo. obrigada, inclusive, obrigada, Rafa. Minha vida está muito bem. Que Enquanto amada. mais sobre. Então, Voltamos ao assunto, então. Juju, então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Então, muitas vezes a gente acaba se descrevendo, porque personalidade é algo que a gente tem e não que a gente é. Mas muitas vezes a gente acaba se definindo. Eu sou assim. Ah, eu sou brava. Ah, eu sou pavio curto. Eu sou tímida. Né? E aí, nesse momento, a gente acaba se definindo. E toda vez que a gente acaba se definindo, toda vez que a gente se rotula, a gente se limita. Porque personalidade é algo que a gente tem. Então, se a gente tem, a gente pode deixar de ter a qualquer momento. Agora, aquilo que a gente é, não tem como deixar de ser, né? Porque a gente é. E aí a gente acaba dando esses comandos para a mente. Então, essa pergunta que tu faz é linda, porque a gente acaba de perceber que muitas vezes, e quanto mais a gente diz que a nossa, minha personalidade é forte. Olha só, isso é um ponto de fraqueza muitas vezes. Porque dizer que a personalidade é forte pode estar escondido por trás disso uma crença de intransigência, de falta de flexibilidade. Então, quando eu digo eu estou, então eu estou tímida. É a diferença do ser e estar. Estar. É a diferença do ser e estar. Então, o que que nós... Isso, então o que que fica, né, Juju? Eu sou um ser de luz, uma energia, uma alma, um espírito, né? E eu estou numa condição humana. Eu estou vivendo esse personagem. A Fernanda é o personagem. Então, a personalidade, ela é o ego. O ego é o guardião da personalidade. E nós somos essência. Essência de luz. Essência de milagre da vida na Terra. Imagem e semelhança da criação. Então, quando eu consigo perceber que a personalidade é um estágio e são crenças que o meu ego desenvolveu para que eu me sentisse amada. Fer, mas pra gente esclarecer. Tu me escuta ou demora um pouquinho pra te me ouvir? Demora um pouquinho. Um pouquinho, o famoso delay, mas não tem problema. Fer, a gente, nessa tua colocação, pra mim ficou claro, né? A diferença do ser e do estar. Mas aí alguém talvez vai estar assistindo e vai pensar, tá, mas é que eu sou assim, né? Eu sou assim, eu sou simpática. Eu, por exemplo, meu exemplo, tá? Eu sou tagarela desde criança. Isso é minha personalidade? Isso
Eu estou tagarela, eu sou tagarela. Aí é nessa confusão. Como a gente identifica o que é essência e o que é o nosso ego protegendo a nossa personalidade? Então, Juju, esse é um grande desafio da condição humana, né? Nós Ah, estamos... eu perguntei a pergunta básica logo no início. Mais nada, né, Ana Júlia? Então, na verdade, Juju, essa é uma pergunta linda. Olha só que delícia. A gente estar nessa condição humana, procurando o tempo inteiro distinguir. Distinguir o que é essência, distinguir o que é personalidade. Então, tu imagina o seguinte, Juju. Se tu me disser que tu é tagarela, nada pode te tirar isso. Então, tu não pode sofrer um trauma e não falar mais. Porque eu sou. Agora, quando eu tenho consciência que, ok, eu sou tagarela e talvez amanhã eu sofra um trauma tão grande e eu pare de ser. Então, eu não sou, eu estou. Então, quando há fatores que podem alterar esse estado, é algo que eu estou. Então, eu estou terapeuta. Mas pode ser que eu seja uma alma terapeuta, características que eu desenvolvi para me sentir amado. Então, quando o meu ego percebe que aquela característica de alguma forma traga algum tipo de rejeição ou que desta forma eu não seja amado, eu posso parar de ser. Eu posso desenvolver de um outro jeito. Tem um exemplo disso, Fer? Um exemplo na prática, assim? Eu sempre vou dar um exemplo de mim, que é a experiência que eu tenho, é o meu campo de experiência, o que eu analiso. Então, por exemplo, eu desenvolvi, quando criança, uma característica muito briguenta, né? De comigo ser daqui até aqui. Muitas vezes a minha mãe me dizia, filha, foi lá onde começou a minha crença. Contigo, ninguém grita. Se alguém algum dia falar alto, tu fala mais alto ainda. Tu não deixa ninguém te tratar mal. E aí a mãe dizia, tu vai te defender. Não vai, porque a minha mamãe por muito tempo foi muito submissa. E ela tá aí me assistindo, né? Então tá tudo certo. Então, por muito tempo a minha mamãe baixava, ela ouvia. E ela dizia, filha, tu não vai ser assim. Tu vai falar, tu vai te defender. E aí, Juju, essa crença de me defender para ser amada pela minha mamãe acabou descambando em que ninguém podia falar nada que eu já estava avançando. Se alguém fizesse um olhar estranho, eu já entendia que me defender fazia com que eu me sentisse muito amada. E aí, Juju, onde foi um gatilho quando começou todo esse movimento, foi um dia que eu vi a minha mamãe e a minha mana conversando entre elas. E elas disseram assim: eu já fiz muito Theta Healing e divórcio energético e trabalhei em constelação esse momento da minha vida. Porque foi aí que eu dei de cara com o meu monstro, com a minha personalidade. A minha mamãe e a minha mana estavam falando e eu fui chegando de mansinho. Sabe aquela coisa que o universo faz para que a gente comece a fazer movimentos de cura? E a minha mamãe falou assim para minha mana: não fala, fala baixo, porque se a Fer ouvir isso aí vai dar um tumulto. E aí, naquele dia, eu percebi que a minha personalidade que eu desenvolvi para defender a minha mamãe, para defender a minha família, já estava deixando elas com medo de mim. E aí, partindo daquele dia, eu comecei a trabalhar essa crença de que comigo é tudo a ferro e fogo, que é na ponta da faca, que comigo... Nananã, e comecei a fazer um movimento de cura, de calma, calma. Então, eu possuo talvez ainda essa característica, mas hoje, depois de 8 anos trabalhando ela, eu procuro ter mais equilibrado. Mas eu tô sempre percebendo que eu entro na zona vermelha. Então, quando eu começo a distinguir que eu vou fazer movimentos de ataque, né? Eu já reduzo, já respiro fundo, já uso todas aquelas ferramentas que eu vou sempre explicando, seja nas lives ou no grupo de meditação, nos atendimentos, para eu lidar com o meu monstro.
Porque Fer, um dos motivos que eu caí nessa vida foi por essa crença de briga, de ter que estar levando tudo a ferro e fogo, né? Fer, até é interessante, eu te peço o exemplo porque assim é onde a pessoa talvez vai entender onde é esse ser, onde é esse estar. E tendo consciência agora, né, a gente sabendo a diferença desse ser e estar, quando nós identificamos características da nossa personalidade, a partir de quando? Faltou essa palavra. Nós começamos a entender o que nos faz, o que faz a nossa personalidade, enfim. Desde que idade? Crianças, adolescentes, adultos? Isso é desde quando? Então, Juju, já há uma predisposição genética. Aí vai ter toda a predisposição da minha gestação. Porque todas as células que vão se formando durante a minha vida uterina, né? A minha vida intrauterina. Então, todas aquelas crenças que eu vou formando ali já vão dando uma predisposição. Da onde viriam essas crenças, essa predisposição? As emoções que a mamãe sente durante a gestação, os neurotransmissores que a mamãe produz durante a gestação correm em mim. As minhas células já estão com uma predisposição a ter aqueles receptores. Então aí, pum, cheguei na Terra. Quando eu chego na Terra, eu começo a desenvolver os 5 sentidos. E são os 5 sentidos que vão começar a desenvolver as crenças daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que eu faço que eu sinto que eu sou amada, aquilo que eu faço que eu sinto que sou rejeitada. Né? Então já começa as crenças do que eu quero falar e a mamãe diz, chega! E aí eu já sei que se eu falar, a mamãe vai me xingar. Então eu vou ter a tendência, eu tô numa casa mais barulhenta, então eu já vou entender que falar alto é o amor lá naquela casa. Né? O cheiro. Eu sempre gosto de falar que tudo vai de uma predisposição e tudo vai do contexto que se apresenta, né, Juju? Então tu imagina o seguinte, vai ter um cheiro. Então, vamos pegar uma coisa que é bem corriqueira e que todo mundo fala. O alho. Tem gente que detesta alho. E tem gente que ama alho. Mas o alho é o mesmo para todo mundo. A língua, o paladar, a nossa anatomia é a mesma para todo mundo. Por que que umas pessoas gostam e umas não? Então aí quando a gente começa a investigar, e aí numa outra live eu falei sobre a camisa do Grêmio, né? Então, quando a gente começa a investigar o porquê que a gente não gosta de algo, ou porquê que a gente gosta muito de algo, e a gente começa a fazer uma investigação inconsciente, a gente começa a perceber que no dia que eu tava comendo alho, o papai e a mamãe brigaram. A mamãe me xingou. E aí o meu cérebro criou aquele paladar como um gatilho negativo. E assim é com todo o resto. Então, as pessoas que vêm conosco trabalhar a timidez, que vêm trabalhar crenças sobre a vida sexual, as crenças sobre a fase oral, que aí a gente vai entrar nas fases da infância. Que E aí, influenciam na nossa personalidade, Fer. como Juju? Diretamente. Como? Que influenciam na nossa personalidade, essas fases. Diretamente, porque cada fase vai ser responsável por um nicho de crenças. Então, lá na fase oral, a gente vai ter nossas primeiras penetrações. Olha só que estranho isso. Primeira coisa que penetra no nosso corpo é o bico do seio da mãe. E tudo que a gente precisa quando chega na Terra é ser alimentado, ser cocolado. E aí, conforme aquilo aconteceu, vai desenvolver várias crenças no futuro. Então, o cigarro. O cigarro tem o formato do bico do seio da mãe. Ele é falo. Ele é yang. E aí, ali a gente vai desenvolvendo as crenças. As crenças alimentares, Juju, elas são do 0 a 2 anos. Qual é o nosso primeiro alimento? E aí, depois, a gente vai entrar na fase anal. E aí, todo mundo fala, tem que dar tchauzinho pro cocô.
o cocô é o nosso primeiro produto. É a primeira coisa que eu produzi sozinha. Então, tudo isso, conforme a mamãe vai lá e dá atenção. Mamãe, eu fiz cocô, e aí para o mundo, né? Hoje a gente sabe já o quanto é importante a gente valorizar isso. Que não, quando eu era criança, eu não sabia, minha mamãe não sabia. Hoje se pode fazer isso, né? Hoje a gente tem máquina de lavar. Hoje tem fralda descartável. Ser mamãe há 40 anos atrás é diferente de ser mamãe hoje. E até mesmo a possibilidade de informação, né, que vem ao encontro disso, e ao mesmo tempo do que era visto como uma boa orientação ou não, uma boa educação ou não, que esse talvez seja assunto para outra coisa, né? Porque imagina, talvez há 50 anos atrás, a gente fazia a comparação do bico do seio com um toquinho de cigarro, Como né? falo. É. Então, Então, é algo que, para mim, hoje a gente sabe de toda essa influência, mas antigamente era outra realidade, era outra forma de ver a vida, de sentir, talvez, né? Então, de novo, a gente entra naquele momento em que a gente precisa respeitar o que veio antes de nós e entender que era preciso, né? Que era necessário ser daquela forma. Fer, sobre essa questão da infância, eu acho que eu interrompi teu pensamento, mas qualquer coisa tu volta, viu? Não tem problema algum. tá bem. Só que, por exemplo, a criança cresce muito tímida. E aí os pais em casa dizem: "Ah, ela é tímida. Ela é tímida, ela é tímida". Isso em que momento da infância que pode ter talvez ocasionado, não sei se essa é a palavra certa, mas em que momento da infância pode ter de fato afetado na personalidade, no jeito da criança ser, e esse comportamento dos pais hoje, dizendo que a criança é muito tímida, enfim, como que funciona? De que forma que isso pode. Como a gente pode ver tudo isso? Esse é um exemplo de timidez, né? Mas pode ser de brabeza, tabanada, de tagarela, né? Enfim. É um rótulo, né? Então, Uhum, tudo que a gente rotular, a gente vai limitar de certa forma. A timidez, ela vem de um sentimento que é uma emoção primária, tá? Que é a vergonha. Então a gente já nasce com isso, a gente já nasce com vergonha, a gente já nasce com medo, a gente já nasce com raiva. Já faz parte da condição humana essas emoções. Então o que acontece? Quando se trabalha, já está se rotulando. Então, é difícil a gente dizer, afirmar isso, Ju, porque nós somos iguais em espécie. Somos diferentes em gênero. E cada um de nós tem um DNA. Então, hoje, a ciência, né, ou a parte espiritual, enfim, o que for, a gente não tem como afirmar exatamente o que é, porque é um conjunto. É uma predisposição genética, aquele comportamento já tinha no papai e na mamãe, e aí naquela casa. Então é tudo conforme a gente vai entendendo para se formar a personalidade para eu me sentir amada. Então talvez aquele papai e aquela mamãe que são muito tímidos ou que não são tímidos, nós não sabemos hoje afirmar, não temos como afirmar quando faz esse disparo, porque são vários fatores. Mas toda vez em que é falado, isso se chama também, dentro da psicologia, como um comando materno ou um comando paterno, aquela voz da mamãe que está sempre ali dando aquela afirmação, né? uhum. Então, dinheiro é sujo, casamento não é legal, ai, quando eu trabalho eu canso. Então, são crenças que são crenças da espécie, crenças transgeracionais, que vão passando do vovô pro papai, pro netinho e cozi via, né? Vai indo de geração em geração. Isso vai acontecendo. Então é difícil a gente afirmar o gatilho pontual, porque são vários. Então a gente vai mapeando, vai trazendo para consciência. Mas toda vez em que a gente se limitar, toda vez que a gente se rotular, a gente vai se limitar. Então, se eu disser que eu sou tímida, cada vez eu vou ficar mais, porque a minha mente vai obedecendo todos esses comandos. E se o papai e a mamãe falam isso, e assim, Juju, como é linda, como é querida, porque nós criamos algumas crenças de que só a crença que parece ser ruim, né, que tem um nome tímida, ela é brava, mas as crenças
ela é linda, ela é a coisa mais querida, ela é um amor. Isso também vai descambando em um monte de coisa, em pessoas que não conseguem dizer não, em pessoas que não sabem dar limite às vezes, em pessoas que vão ter que estar sempre linda, e que às vezes não vão poder relaxar, sair de casa sem uma maquiagem, poder aceitar o rosto como ele é. Fer, nisso, vou no meu, né, exemplo. Eu sempre estou falante, né? Sempre estou. Olha aí, gente, e acompanhe o momento que a gente se corrige ao vivo. Mas eu sempre estou muito falante. Falo bastante, muito espontânea. E quando eu não estou assim, e olha como o não, o estou é mais fácil da gente falar, né? Aquilo que a gente, quando a gente não está. Mas quando eu não estou falante, ou eu não tenho vontade, um determinado dia a gente acordou, não tá legal, eu não tô afim de falar muito. Muitas pessoas, meninas, congelou a imagem. Ainda está com a imagem congelada. Tá, pra mim tá legal, pra mim tá rodando legal. Pra mim Entendi vai o que funcionar ele bem. colocou. É, gente, alguém manda por aí. Nos ajudem. Universitários nos ajudem. Por favor. Mas, enfim, voltando, Fer. A Mary está travando a minha internet. Mary, vai perto do modemzinho. Nem lembro mais o nome daquele negócio de internet que talvez ajude. Enfim, quando eu não estou tão tagarela, não estou tão falante, muitas pessoas chegam e dizem: o que tu tem hoje? Porque tu não tá normal. Tu não é assim. Uhum. E aí eu penso, gente, eu não sou assim, ou eu não estou assim, né? Então, muitas vezes a gente tem algo tão marcante, e eu falo isso no meu lugar de fala mesmo, né? De eu falar muito, de ser muito espontânea, de ser meio metida, assim, às vezes, de estar aí conversando, e daí depois eu já tô conversando com outra pessoa, e depois eu já falo com outra e eu dou risada. Mas tem dias que a gente não tem vontade de estar assim. E aí alguém fica aí o tempo inteiro pedindo: o que que tu tem? Tu tá bem? Tá tudo normal? Tu não é assim. Tu tá estranha hoje. E como a gente lida com isso, Fer? Porque daí, em parte, a gente escuta e pensa: pois é, eu não tô normal. Essa não sou eu não sou assim. E aí, como que a gente lida com esse conflito de sentimentos, de emoções? Eu não sei se emoções é a melhor palavra, mas enfim. Então, Juju, é bem legal essa tua pergunta, porque na verdade tu tá fazendo a pergunta de o quanto o fator externo interfere em mim, né? E interfere mesmo. Tem que contar toda uma história para fazer essa pergunta, mas tá tudo bem. É. Só que o quanto o fator externo realmente interfere, né, Juju? Então, o que que é legal e por que que a gente fala sobre autoconhecimento, sobre fazer consulta com a psicóloga, com a psiquiatra, meditar, enfim, todo o contexto, tudo isso que nos permite o autoconhecimento. Porque se hoje eu estou sempre tagarela e hoje eu não estou, que eu possa, antes de sair de casa, me perguntar por quê. O que passou? Oi, O que oi. que parte. Travou. Tá, eu tô te ouvindo, só tô cheia de quadradinhos, mas eu tô te vendo. Tô aqui. Tô te ouvindo. Paz e amor. O meu... Apareceu o bebê. Gente, daqui a pouco eu vou entrar com o nariz aqui no celular. O pessoal tá travando pra vocês? Tá, deu uma travadinha. Oi. Enquanto isso, eu vou botar um miminho pra dar. Oi, Oi, cocôzinho. quem tá assistindo a live, o pessoal da Fê. Voltou. Oi, Fê. Eu tô te ouvindo. Pode ser. Travando a tua imagem, tô ouvindo Travando. teu som. Oi, oi. É estranho porque pra mim, Fê, mas... E a da Fê tá travando. Então me avisa. Mas... Oi, oi. Estamos? Ju derrubou água no... Não, Se vocês estão me só na...
Só me dá um ok que vocês estão Tá ouvindo aqui, ó. normal, que daí é que estabiliza o... Acho que é da... Mas Tá bem. pra mim tava ainda Tudo certo. aqui. Oi. Pra mim, a da Fer tá ok. Enquanto a Juju vai Assim, ó. voltando, se ela tá com vocês, que daí assim eu não fico aqui do meu lado e a Cocó, mas online eu fico Então eu vou. com vocês. Então, vamos lá. É questão e de a gente se descrever sobre fatores ou externos ou internos que mudam o estado. Se ele muda esse estado, é uma prova de que eu não sou, e sim eu estou. Se eu fosse como tagarela, ela não é isso nunca, porque isso ela é. Então, mais uma prova de que a personalidade é um estado. Nós estamos daquela forma, não somos daquela forma. Ju, hello. Mas eu vou começar uma nova live. Oi, oi. Não sei o que aconteceu por aqui, mas já vou colocar aqui um. Espero todos vocês. Vou deixar um comentário agora. Fer, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Juju. Tá tudo quadriculadinho. A tua carinha tá quadriculadinha, mas eu te ouço. Mandei uma mensagem aí, travou tudo nesse momento, então eu vou cancelar essa live, vou postar no IGTV e aí a gente volta com uma já agora na sequência, tá bom? Tá bem. Já. Beijo. Beijo.